Olá pessoal, aqui é Clésio BH, sou de Belo Horizonte, faço um vídeo por dia por 365 dias e hoje é o de número 126 ou 127 e hoje eu vou falar sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Meus vídeos são sem edição e de improviso. Eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre isso, não sou padre, não sou pastor, nunca estudei teologia, nunca estudei filosofia, mas hoje eu estava correndo e falei, vou falar sobre isso, porque um amigo meu comentou, né, conversando aqui em casa, ele falou, não acredito em Deus. E era uma pessoa que vivia na igreja católica, fez crisma, ajudava na igreja católica e tudo. E falando que não acredita em Deus. E provando, eu provo na Bíblia que Deus não existe, não sei o quê. Se Deus é onisciente, se Deus é onipotente, onipresente, né? Por que Ele deixa acontecer as coisas que acontecem? Isso é ele questionando, né? Falando, Deus não existe por isso, por que existe tanta pobreza, crianças aí sofrendo, morrendo, por que ele deixa tanta injustiça acontecer? E uma vez eu ouvi alguém falando, não sei se foi um pastor, um padre, falando sobre o livre-arbítrio, sobre Deus criou tudo, Deus tem um controle de tudo, mas deu para o homem o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é você ter o direito de fazer o que quiser nessa vida, né? Você tem um corpo, você tem uma alma, você tem um espírito, você tem seu pensamento, você tem a sua cultura, sua criação, e você é livre. Só que existem as leis humanas, né? Existe a lei de Deus, os 10 pecados capitais, né? Não matarás, não roubarás, guarde o sábado, né? Até guarde o sábado é polêmico, porque os judeus guardam, os adventistas do sétimo dia guardam. Então, tem os 10 mandamentos, que tem religiões que seguem os 10, né? Inclusive guardar o sábado. Muitos dizem que guardar o sábado pode ser o domingo, ou seja, guardar um dia na semana para aquele dia de oração, um dia na missa, um dia num culto, de reservar para Deus. Mas o que eu quero falar mesmo é sobre a questão do livre-arbítrio, no sentido de que existem as leis, né? E lá tem, na Bíblia, né, no livro de Deus, fala, não matarás. Existem estados, né, que condenam a morte, né? Existe a pena de morte. Então, através de leis, de julgamentos e tudo, condenam a pessoa à morte. Mas independente disso, eu queria falar o seguinte, que Deus deu livre-arbítrio. E eu acho que tudo que existe aí de injustiça, de coisa errada, foi o homem, né, que criou. Foi o homem que fez, né? Não sei se é a palavra certa, criou, que fez. Mas tem o dedo do homem, né? Porque Deus criou tudo perfeito e tudo. Mas com a cobiça, com a vaidade, com a ganância, né? Isso tudo gera o que tem aí de mal. E o reino de Deus, quem faz são os homens, né? O reino de Deus, igual Jesus veio aqui na terra para divulgar o reino de Deus. Ontem o padre pregando sobre vaidade, ontem o evangelho foi sobre a vaidade, né? Tudo é vaidade do Eclesiastes. E ele falou sobre a parábola lá do livro lá, não sei se é de Mateus, o Evangelho, que Jesus fala, né, que uma pessoa estava ajuntando tudo, os celeiros, né, aumentar os celeiros para guardar, e ele falou, o que adianta guardar os tesouros da terra e não ter os tesouros do céu, né, fazer as coisas para o reino de Deus, né? Que adianta ser o mais rico, mais bonito e tudo, e não usar isso para o bem, né?
e ter dinheiro, ter casa, ter bens, não é errado. O errado é você ter essa ganância, essa cobiça e não ajudar ninguém, né? Não ter aquilo para faça o bem para as pessoas. E nessa mistureba toda que eu estou falando aí, livre-arbítrio, misturei com o evangelho de ontem. Ontem foi dia 31 de agosto, o evangelho foi sobre isso, vaidade. Eu acho que o evangelho é em todo o Brasil, né? Parece que a CNBB tem o evangelho e todas as igrejas católicas falam a mesma coisa. Toda semana, né, o tema, o evangelho, o sermão é igual para todos. Então eu misturei aí a vaidade, o livre-arbítrio com esse amigo que falou que não acredita em Deus, para falar o seguinte: o livre-arbítrio você tem, você faz o que quiser e isso gera essas consequências, né? Assim, na mesma palavra que fala lá sobre o Deus onipotente, onipresente, ela fala do que você planta, você colhe, né? E a lei mais, né? E fala sobre o amor, né? E Jesus falou: o que você planta, você colhe, né? A lei, qual o maior mandamento? Amarás a teu Deus, amarás o próximo e tudo mais. E a questão do livre-arbítrio, né? E ele até, o padre ontem falou que, tirando Jesus, Maria e tudo, a pessoa que mais expressou o reino de Deus, que mais procurou divulgar foi São Francisco, né? E ele é o mais, todas as religiões têm ele como uma pessoa que procurou sempre fazer o bem aqui na Terra. Então nessa mistureba aí de livre-arbítrio, não acreditar em Deus, acreditar, vaidade, tudo, era isso que eu queria falar. Eu acho que eu vou dar o título para esse vídeo de livre-arbítrio. É mais um vídeo para o canal, para a fanpage. Se você não me conhece, segue aí em todas as redes sociais ClésBH. E até amanhã no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, fui!